Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, mais um dia de perguntas e respostas. Pergunta número 1. Há muito tempo me pergunto quais são as consequências futuras de quem é amante de viver um amor proibido que sabe que não pode, mas não consegue largar? Bom, as consequências de um ato que nós sabemos ser errado, a nossa própria consciência nos cobrará sobre isto. E esta é a pior cobrança que existe. Nós não temos consciência de nossas vidas passadas, que podem sim ter laços fortes com certas pessoas. Porém, nós continuamos nos cobrando pelos erros. As consequências que virão desta nossa postura, elas somente serão conhecidas após o nosso desencarne e diante de nós mesmos, frente a frente com a nossa própria consciência. Toda causa tem consequência, mesmo porque, neste caso seu, existe a possibilidade de expor a verdade, jogar limpo e depois, livres do proibido, vocês viverem o amor que existe sem culpas. Então, é uma questão de livre-arbítrio. Pergunta número 2. O que o Espiritismo fala sobre o amor impossível, aquele não correspondido? Bem, nós estamos sujeitos às provas que incluem amar a quem nos ama e a quem não nos ama. E é por isso que muitas pessoas, equivocadamente, por exemplo, apelam para feitiços, trazer o ser amado de volta e etc. E isso não vale nada, não valerá nada forçar algo, por exemplo, que de saída nós sabemos que não tem correspondência com a realidade. O Espiritismo instrui sobre a resignação, e lembrando de que tantas vezes nós ficamos olhando para uma porta fechada que a gente nem enxerga outras janelas que estão abertas diante de nós. Entendeu? Pergunta número 3. Quando um filho sofre rejeição da mãe nessa encarnação, é porque em outras vidas ele a rejeitou como filho? Bem, sobre um filho rejeitar a mãe nesta vida, existem muitas possibilidades. E afirmar que seja devido a que em vida passada ele tenha sido rejeitado é uma afirmação errada, pois muitas mesmo são as possibilidades. Entre estas possibilidades, existe até o fator de a mãe, por exemplo, durante a gravidez ou no início de gravidez, por imaturidade, tenha dito algo que o espírito não gostou. E isso fica gravado no perispírito. Por exemplo, se o filho é ainda criança, sugere-se que espere ele dormir e depois, ao lado de sua cama, enquanto ele dorme, você diz que o ama muito e pede perdão. Caso este seu pedido seja sincero, ele com o tempo aceitará e tudo ficará bem e se normalizará. Um exemplo, por exemplo, é a imaturidade da mulher jovem que engravida e fala: Eu não queria esse filho. Depois, claro, ela aceita, o bebê nasce, porém o espírito ouviu isso. Com o exercício do amor diário e constante, os sentimentos se normalizarão. Confie no amparo dos benfeitores, que sempre estão dispostos a lhe ajudar. Pergunta número 4. Sou espírita há um tempo, me trato espiritualmente, estudo, mas ando muito desanimado e perdendo a fé. Já fui a médicos e nada resolve. Estou acreditando que não existe nada mais além
disso que vivemos. O que fazer? Bem, o desânimo, amigo, é normal sentir-se desanimado, principalmente em tempos densos como o que nós vivemos na atualidade, piorado ainda pela pandemia atual, né? Onde as energias ruins estão presentes. Mas nós não podemos desanimar. Acredito que você talvez esteja passando por um quadro depressivo temporário e tem jeito de mudar isso. Você tem que se esforçar em alterar sua postura mental. Porque quando ficamos depressivos, nós apenas enxergamos e fazemos questão até de apontarmos pontos negativos em nós mesmos, o que piora tudo, pois as energias que nós mobilizamos nisso atraem por sintonia espíritos obsessores que se alimentam dessas energias nocivas. E o resultado é que cada dia que passa vai ficando pior para nós. Vamos ficando mais pesados, sentindo mais culpa, nos julgando lixo, não é? Por isso a saída é a prece verdadeira. Conversar mesmo com Jesus, conversar com seu anjo guardião, porque ele está ao seu lado, pedindo paciência, pedindo luz, enfim, se esforçando em elevar seus pensamentos. Focar na luz, lembrar-se de que o Pai, nosso Deus, jamais nos desampara, mas é preciso que estejamos abertos para recebermos os bons fluidos que os benfeitores nos enviam, sabe? Não desanime. É difícil, sim, mas prossiga em frente. Orar e vigiar é isso, é ficar atento, vigiando os pensamentos. Vale a dica, por exemplo, de ler uma frase de um livro e meditar sobre ela. Nisso, o cérebro sai daquela roda viva, daquele martírio que a gente mesma acaba causando. Então, agradeça que você tem entendimento, sabe? Obsessores adoram jogar pensamentos que, como você citou, te leva até a cogitar que nada existe além disso. Reverte isso, fazendo bem primeiro para os que estão perto de você e, claro, para você mesmo. Feche os olhos, sinta a luz de Nossa Mãe Santíssima, que está sempre pronta mesmo, a nos pegar em seu colo. Pergunta número 5. Sobre abusos na infância, a criança é vítima ou está pagando aquilo que deve como um débito? Bem, sobre abusos na infância, a criança é vítima. Primeiro, porque ela é inocente, está sendo abusada por pessoas conscientes do que estão fazendo, pois sabem que é errado, que estão infringindo leis naturais de Deus. Jamais somos e nem seremos castigados, por exemplo, a exemplo de pagar alguma coisa que fizemos. Deus não pune, ele educa, nos dando oportunidade. A criança, ela precisa de amparo dos adultos, precisa de orientação e amor, a fim de ela se tornar um adulto saudável emocionalmente, poder desenvolver seus atributos sem traumas na vida. Criança abusada é porque não tem atenção e nem amor suficiente. Questão de livre-arbítrio dos pais. Cada um segundo as suas obras. Jesus não falou isso? Então, causa e efeito. Pior ainda quando os adultos estão conscientes do abuso, porque isso indica negligência e cumplicidade nos maus feitos. Questão de livre-arbítrio. Pergunta número 6. Espíritas têm que usar branco durante as reuniões? Qual o significado de usar branco na espiritualidade? Bem, não. Espíritas não usam branco, exceto se a pessoa quiser colocar uma roupa branca, porque ela gosta do branco, aquele dia ela está a fim de usar uma roupa branca. Existem religiões espiritualistas que aderem ao uso do branco,
como a Umbanda, por exemplo. Mas o significado do uso desta cor branco é porque o branco ele refrata o mal, simbolicamente falando. Apenas isso. No espiritismo não cabe o uso de nada, nem acessórios como velas, colares. Ao contrário, o espiritismo é totalmente livre de dogmas. Este é um pensamento de quem não conhece o Espiritismo e também não se lembra que cada um de nós é um espírito encarnado, portanto, uma alma dotada de livre-arbítrio. Pergunta número 7. Se há um desencarne em massa, aumentam o número de hospitais espirituais ou ficam superlotados? Não. A espiritualidade, ela trabalha sem parar, incessantemente, todos os minutos de todos os dias para nos auxiliarem. E os benfeitores, eles sabem de antemão sobre eventuais desencarnes coletivos e já estão preparados há muito tempo para as ocorrências, como que para a pandemia, por exemplo. As colônias espirituais não ficam superlotadas, porque a espiritualidade superior cuida de tudo com muita antecedência. Pergunta número 8. Uma dúvida. Dizem que nós criamos o nosso próprio céu ou o nosso inferno, mas o que quer dizer isso na visão espírita? Isso é o livre-arbítrio. Por exemplo, criar o nosso próprio céu significa gerarmos energias positivas em nós, mesmo diante de situações ruins que venham a nos acontecer, porque é natural, né, que passemos por tribulações. Se estamos encarnados, nós estamos sujeitos a tudo. Da mesma forma, criar nosso próprio inferno significa o oposto. É aquela pessoa que só reclama, que usa da maledicência, que procrastina, enfim. Como disse Paulo de Tarso, a cada dia Deus nos dá uma página em branco no livro de nossa vida, mas o que nós colocamos nesta página corre por nossa conta e risco. Pergunta número 9. Os espíritos podem manipular nossos sentimentos pelos outros? Podem. Os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, pois eles estão presentes, eles estão entre nós. Por essa razão é que se afirma sobre dize-me o que pensa que eu te direi quem te acompanha. Então, a saída é vibrar a paz, vibrar o amor, orar, pois dessa forma os obsessores ficam bem longe. Orai e vigiai. Pergunta número 10. O que a espiritualidade diz sobre colocar tatuagens no corpo? Posso colocar tatuagens no corpo? Isso afeta o espírito? Não, de forma alguma. Tatuagens e nada afetam o nosso espírito. Fazer ou não tatuagem é uma questão de livre escolha nossa, é livre escolha de cada pessoa. Faz parte de nós, seres humanos, que ainda estamos num planeta de provas e expiações, somos vaidosos e a espiritualidade respeita nosso livre-arbítrio. O que de fato é relevante para o nosso espírito é o que vai dentro de nós, nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos, enfim, nossa energia ser do bem para o bem. A tatuagem é um adereço que cada um opta quando quer e como queira.